Olá meus amigos, amantes da arte do bonsai, é um prazer novamente falar com vocês, tá certo? E hoje eu vou falar de um assunto que tem a ver com bonsai, porém eu não vou mostrar uma planta ou alguma coisa ligada à ciência do bonsai, à ciência das plantas. Hoje eu vou falar com vocês de algo que talvez vocês, que como eu gostam de bonsai, é provável que, como o bonsai é uma arte, vocês também gostem de outras artes. E uma arte que eu me dedico bem antes, bem antes do bonsai, de gostar de bonsai, eu gostava de pintura. E hoje eu quero dividir com vocês a arte da pintura, que eu faço isso já há 20 e poucos anos. E eu acho que a pintura nos fala um pouco de bonsai e vice-versa, bonsai um pouco de pintura, porque ambos são artes, E vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo, vocês podem utilizar na arte do bonsai também. E no final desta pintura, que eu vou pintar um bonsai, eu gostaria de que vocês, caso se interessem por assistir essa pintura, que vocês assistam aqui no link, aqui em cima, primeiramente o conhecimento das cores, tá? Porque senão vocês não vão entender esse vídeo. É preciso assistir as cores, como é que elas se combinam, as cores primárias, secundárias e terciárias, para vocês entenderem o vídeo, tá bom, pessoal? E caso vocês gostem, vocês podem acompanhar no meu canal todas as pinturas que eu faço, Eu tenho um outro canal chamado Escola de Pintura Online, que eu ensino como fazer uma tela, E essa tela de bonsai que eu vou fazer hoje, caso tenha alguém aqui da Baixada Santista, onde eu vivo, que queira pegar essa tela comigo, já pronta, vai ser o maior prazer entregar para um dos amigos aqui do YouTube, ou mesmo quem vier aqui para a Baixada Santista e quiser entrar em contato comigo, basta deixar aí uma mensagem e você pode vir pegar aqui comigo essa tela, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos ao trabalho então e espero que vocês aproveitem. Um abraço. Bem, pessoal, vamos lá então. Falando rapidamente do material, então aqui a gente usa o EcoSolve, tá? Para poder fazer o esboço, somente com o EcoSolve, tá ok? O esboço da pintura e as pinceladas iniciais, os apontamentos iniciais, a gente usa o EcoSolve para a tinta ficar bem diluída. Depois, mais adiante na pintura, a gente usa uma combinação de 4 partes de EcoSolve com uma parte de óleo de linhaça. Eu vou explicando para vocês mais adiante quando eu for utilizar, tá? E os pincéis, eu uso esses pincéis aqui da Tigre, tá? O modelo é 141, ok? 141. E numerações de 6, 8, 10, 12, tá? Vários tamanhos. Muito bom. Tem mais um aqui também, maior um pouco. Então o que a gente vai fazer? Nesse modelo que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo que o fundo é um fundo azul. Então aqui nós temos as 3 cores primárias, tá? O azul, o vermelho e o amarelo, o branco para clarear. Então como o fundo é azul, a gente vai fazer então, molhando aqui no EcoSolve, deixando a tinta bem diluída, lembra que eu falei para vocês? Então vamos clarear o azul aqui, clareando bem o azul, e agora a gente joga o complemento que é o laranja, ou seja, um pouco do vermelho, muito, não tem problema, gente, e um pouco do amarelo. Um pouquinho mais do azul, um pouquinho mais do branco. Então agora molho no EcoSolve, tá? Bem diluído, ó, bem diluído, e faço esse fundo azul. A tinta precisa ser bem diluída no começo, porque ela seca mais rápido, tá? E a gente já pode trabalhar por cima. Aqui embaixo tem uma mesa onde o bonsai está
tá posicionado, né? Então a gente também vai fazer. Fundo. Agora vamos fazer essa mesa aqui, que é uma cor bege, né? É um begezinho claro. Então a gente monta aqui essa cor bege. Estou lavando o pincel na água rasa. Então vou montar um begezinho aqui. Uso o amarelo. Vamos dar uma reforçada aqui no branco. Tá? Vamos jogar o complemento do amarelo. Vocês lembram qual é o complemento do amarelo? É o violeta, né? Que é o azul, um pouquinho do azul aqui, já estou pegando. Tá? Um pouquinho do vermelho. Pronto. Mais ainda. Tentar chegar naquela cor lá, né, gente? Tentar não, vamos chegar na cor, né? Tá bom, vamos começar por aqui, depois a gente pode acertar um pouco mais. Vamos lá. Distância daqui a aqui, mais ou menos, tá? A mesma distância deve ser daqui a aqui, subir um pouquinho mais aqui. Ok. Pegar esse pincel seco aqui para pegar um pouco de tinta e fazer essa transição aqui. Pronto. Ok. Tudo bem, pessoal. Vocês estão vendo que tem uma sombra, né? Aqui do lado. Então vamos fazer essa sombra. Então a mesma coisa. A gente pega o azul. Ok? Um pouquinho do branco. Pouca coisa do branco, porque é uma sombra agora, né? Vamos jogar o complemento. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do vermelho. Então, tem uma sombra aqui, né? Vamos fazer essa sombra. Mais escuro um pouco. Ficar um pouquinho mais sombreado. Vermelho, amarelo. Aqui no EcoSolve tem uma sombrinha aqui atrás também. Essa sombra é projetada pelo bonsai, né? Pela árvore. Okay. Vamos reforçar um pouquinho mais. Sempre trabalhando os complementos, né? Estou dando uma reforçada. Essas transições assim, sempre seca o pincel, ó. Pincel bem sequinho. Ó, seca bem o pincel. Estando sequinho, você vem aqui com ele seco, ó, entre o claro e o escuro, e passa ele para aliviar um pouquinho assim, para não ficar uma coisa muito marcada. Mesma coisa aqui, ó. Seca o pincel. Ok.
Vamos lá então. Vou começar a fazer aqui embaixo uns apontamentos aqui da mesa. Aqui também tem uma sombra na mesa, né? Estou lavando o pincel. Vamos aproveitar essa mesa. Vamos fazer de novo aqui. O amarelo. Tá. Vamos jogar os complementos, o azul e o vermelho. Um pouco mais do azul. Um pouco mais do vermelho. É uma sombra que nós vamos fazer na mesa, né? A arvorezinha está projetando uma sombra na mesa, né? Vamos ver aqui mais ou menos onde é. Nós estamos fazendo apontamentos, né, gente? Não precisa muito detalhe agora nesse momento, tá? Só posicionando um pouquinho. Ok. E tem uns frisozinhos na mesa aí, já deixamos aí esse friso apontado também, que nada mais é do que a sombra, uma mesa de madeira, né? Então vamos fazer, jogando mais complemento aqui em cima desse amarelo. Lógico que está muito primário isso daqui, então o que a gente faz? Pega aquele amarelinho de novo, monta aqui um amarelo bem clarinho, joga os complementos em cima. Passamos entre as linhas para aliviar um pouco essa transição muito marcada. Essas linhas muito marcadas, né? Passando o pincel por cima mesmo dessas linhas, ó, para aliviar, ó. Pronto. Já melhora um pouco. Muito bem, vamos começar agora fazendo a marcação do vaso. O vaso é um vaso amarronzado, né? Então vamos montar a cor aqui. Vamos pegar o amarelo, o vermelho e o azul. Percebe? Só está verde, ó. Então, complementar do verde, vermelho. Chegando numa cor mais marrom, joga mais azul para escurecer. O azul aqui, a finalidade é escurecer, que o vaso é mais escuro, né? Então vamos jogar o azul, ó. Tá verde ainda, joga o vermelho. Mais azul. Mais vermelho. Então chegamos numa cor mais escura aqui. Vamos ver.
diluindo ainda, ó. Tô diluindo bem. Então vamos fazer esse vasinho aqui. A gente pode, como tem essa, aqui vai ser o vaso, a gente pode tirar um pouco dessa tinta, assim, ó, um pano, um papel, ó, sem problema. Ok, agora a gente vem com esse daqui diluído ainda, estou diluindo no EcoSolve. Aqui dentro tem o substrato, né? Vou deixar bem escuro aqui dentro, então deixa eu reforçar o azul aqui. Ainda diluído. Eu tenho um pouquinho do amarelo em cima só para escurecer. Por enquanto, pessoal, nós não estamos na fase do detalhamento. A gente está fazendo os apontamentos aqui para depois entrar nas fases do detalhe, tá? Essa cor aqui, aqui debaixo do vaso, a gente tem uma bordinha escura. Mesma cor aqui que a gente fez o vaso, vamos dar uma reforçada. Vamos acertar essas. Um detalhe de luz aqui no vaso, nessa frente aqui, né? Aqui para dentro já não está batendo tanta luz, né? Então a gente deixa mais escuro aqui para dentro. Aí. Fazer o escuro aqui debaixo do vaso aqui. Pincel seco, seca bem o pincel, ou pega outro pincel, tanto faz, seca bem. E essas transições entre o escuro e o claro, a gente pode dar uma aliviada com o pincel seco, assim, ó, passando aí. Por enquanto, tá bom, vamos fazer o tronquinho da árvore então, que é bem escuro, né? Então a gente vai montar aí um violeta bem escuro, ó. Joga um pouquinho do complemento, que é o amarelo. Pronto. Primeiro galho, né? Vamos apontar ele aqui, vai longe aqui, ok?
os apontamentos iniciais. Muito bom. Aqui embaixo do vasinho tem o pezinho dele, né? Então vamos fazer também. Eu uso papel toalha para enxugar, tá, gente? Tem gente que usa pano. Mesma cor, vou montar aqui o amarelo, tá acabando aqui, né? O vermelho, o azul. Tá quase seco já. Tirar um pouquinho onde nós vamos colocar essas folhagens aqui. Vou montar um verde então. Reforçar o azul aqui. Reforçar o branco. Montar um verde aqui. Azul com amarelo, é o verde, né? Já sabem disso. Primeiro nós vamos fazer um verde bem escuro, tá? Então põe bastante azul, põe o complemento. Que é para fazer as partes sombreadas do bonsai. Bom. Vamos lá. Triangularidade do bonsai, né? Vamos procurar preservar isso, né, gente? Sempre olhando o motivo lá, né? Você vê que tem um espaço aqui, tem um espaço aqui, tem espaço aqui, aqui sombreado, então vamos preservando os espaços aí, né? Para a gente não perder a forma do desenho, né? Vamos agora fazer o seguinte, continuando. Essa mesma cor aqui, o verde, né? Jogar mais amarelo. Eu quero começar a dar umas luzes aqui, não muito ainda acentuadas, mas já clareando um pouquinho algumas áreas, né, da copa do bonsai. Estou usando um pouquinho já do médium agora, tá, gente? Vamos lá então. Algumas luzes. Vamos ver assim. Tá bom, ainda dá pra ver? Legal. Caminhar devagar, não precisa pressa, né? Já chega a pressa do dia a dia, então aqui não precisa de pressa. Ó, o pincel eu vou girando ele assim, pessoal, para ir pegando tinta em lugares que ainda não usei no pincel, né? Bom, vamos clarear mais ainda, mais amarelo, um pouco mais de branco agora, tá um verde mais claro. Jogo sempre um pouquinho do complemento.
pode passar em tudo, né? A gente já tem essa cor, o escuro, esse verde que eu coloquei intermediário e agora essas luzes aqui, né? Não pode ser tudo, não pode jogar em cima de tudo. São algumas luzes. Onde pega mais luz aqui no bonsai, a gente está iluminando mais. E a mesma coisa, né? As partes aqui que pegam mais luzes. Vendo. Aqui dentro assim tem os verdes também, mas como eles estão mais escondidos, né, estão mais cobertos, então a gente monta um verde com mais azul, eles estão mais na sombra, um pouquinho de vermelho, é isso, vamos ver como é que está, bastante complemento, porque eles estão bem aqui, esse verde, ó, ele está bem escondido aqui dentro, coberto, não pega tanta luz. Eles têm um valor menor, tem menos luz desse verde aqui, ó, que eu montei, para a gente fazer a parte do bonsai que pega menos luz. Percebe, pessoal, que para tirar esse violeta que está aqui, tá? Muito bom. Vamos melhorar essas sombras aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clarear um pouco esse azul. A gente sempre pode voltar, né, pessoal, no local que a gente acha que deva melhorar um pouco. Não vou pôr o azul puro assim, né, porque não vai ficar legal. Deixa eu tirar essas tintas daqui, colocar o branco de novo. Eu trabalho com a paleta assim para vocês verem, né? Normalmente o mais fácil é ela ficar na horizontal, aqui ela está na vertical para poder vocês irem vendo, né? As combinações aqui, ó. Ó, montei um azul bem clarinho, lógico, eu vou jogar um complemento, que é o vermelho, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, um pouco mais do azul que perdeu um pouco do azul. Às vezes você joga muito complemento e a cor original ela se perde um pouco, ela vai se acinzentando, né? Como o fundo é azul, então vamos continuar com azul. Montar de novo, azul bem clarinha, complemento, vermelhinho, amarelo, vamos afinar esse galinho aqui em cima, que ele deixa ele muito grosso.
fazer uns vazados assim. Pegar um pincelzinho menor para fazer aqui dentro. Vamos reforçar essa sombra aqui, gente. Novamente, vamos pegar o azul que está acabando para fazer essa sombra melhor aqui. Azul, complemento, vermelho e amarelo. Uma sombra mais marcada agora. Aqui também a sombra é mais marcada. Aqui também tem uma sombrinha. Tá bom. Continuando, pessoal. Vamos indo. Bom, esse tronco aqui, eu vou dar uma escurecida nele e depois dar umas luzes. Vamos lá. Vamos lá montar um violeta bem escuro aqui, ó. Tem um nebare legal aqui, né? A gente vai procurar seguir aqui o desenho. Lembra que o complementar do verde é o vermelho, né? Então eu estou fazendo um violeta bem avermelhado aqui, ó. Bom, essa transição aqui, ó, pincel seco, secando o pincel, vamos melhorar essa transição aqui, ó, tá muito marcada. Aqui é a mesma coisa. Pincel seco, sempre, para fazer esse trabalho. Você disfarça também aqui, ó, um pouquinho as transições entre o tronco, para não ficar uma coisa também muito primária. Tem um musguinho aqui dentro, então vamos colocar o musgo verde, um pouquinho do complemento, daria um pouquinho esse verde.
Vamos dar um pouquinho de luz nesse musgo aqui em algum outro ponto. Algum outro ponto, não tudo, né? Onde passa a luz, né? Agora vamos dar uma luz no tronco. Vamos pegar aquela mesma luzinha lá, aquele mesmo escuro aqui, ó. Como está muito violeta, a gente joga o complemento, que é o amarelo, tirar um pouco desse violeta, senão fica esquisito. Pronto. Vamos jogar algumas luzes aqui no tronco. Estou aqui passando alguma luz. Agora vamos ao seguinte, vamos dar um pouquinho mais de luz aqui em algumas folhas. Vamos lá. Começar a valorizar mais as luzes agora, gente. Amarelo. Vamos montar um verde bem clarinho aqui, ó. Uma olhada sempre no desenho para ver onde é que bate mais luz, né? Sabe, se a gente não der luz aqui, essa sombra não tem muito sentido. A gente precisa... Você percebe que aqui a luz aqui é um pouco diferente daqui. Por isso que eu estou jogando um pouco de azul. Mas... o segredo da pintura é ir você dominando esses claros e escuros. Para, por exemplo, você colocar aqui, ó, essa parte aqui, ela tem uma iluminação, mas não é tão forte. Então a gente corre aqui para o azul, deixar o verde mais azulado, ó, e fazer algumas luzes aqui não muito intensas. Aqui. Voltar aqui no vasinho. Começar mais no detalhamento aqui agora. Montando um violetão aqui, ó. Não tem dúvida. Do complemento, para dar uma escurecida legal. Tem essa bordinha aqui do vaso, ó. Atrás a mesma coisa. Deixar esse substrato um pouquinho mais claro. Não sei qual é o substrato que está aí, mas vamos clarear um pouquinho esse substrato. Estou.
Bom, tá indo, né, pessoal? Essa transição aqui, vamos dar uma clareadinha no vaso aqui. Tá muito escuro aqui. Ó, essa luz aí, se vocês olharem no motivo, a sombra está lá atrás, né? Então é uma luz que está vindo aqui da frente, mais à direita, porque você vê que tem uma sombra aqui, então ela está vindo da direita aqui, né? Um pouquinho da direita, né? Para projetar a sombra aqui, e mais frontal assim, ó, né? Ela não está lá atrás nem aqui em cima, ela está assim, ó, tá? Então, respeitando isso, como a luz está vindo aqui da frente, ela ilumina mais aqui o vasinho, né? Aqui tem uma luzinha maior no vaso. Aqui assim. Vamos fazer essa outra borda do vaso aqui, amarelinho, né? Vamos fazer de novo. Aqui, ó. Caprichar no nosso vaso aí, né? Lá atrás também ele tem um branquinho. Aqui, ó. Aqui também tem um branquinho. Lá atrás tem um branquinho também, mas não é tanto, então a gente escurece um pouquinho aqui, ó, joga um pouquinho de azul. A mesma coisa, joga azul para fazer essa borda aqui. Aqui tem uma sombra no vaso, então vamos fazer essa sombra, amarelo, vermelho e azul. Vou fazer a sombra aqui no vaso. Outra sombrinha aqui. Vou clarear um pouquinho mais o vaso, gente, para valorizar a sombra. Ó. Bom, vamos melhorar essa mesa, pôr a sombra da mesa, então é aquele amarelo mesmo que a gente já tem aqui, né? Ó.
tá? Vou dar uma diluída nele aqui. Complementar do amarelo, a gente já jogou aqui um pouquinho do vermelho, agora um pouquinho do azul, para fazer essa sombra, jogar mais ó, vermelho e azul em cima desse amarelo. Vamos ver como é que vai ficar essa sombra aqui. A gente aproveita, pessoal, com a sombra e já faz o contorninho do vaso aqui, ó. Aqui também tem uma sombra. Lá atrás está pegando um pouco menos de luz. Então estou melhorando essa transição aqui, ó. Pegando mesmo essa cor aqui, ó, jogando lá atrás um pouquinho. Montando um violeta como complemento aqui. Clarear então agora aqui o pezinho, um pouquinho para dar contraste com o final do pezinho. Aqui em cima tem uma luz, olhando aqui um pouquinho no médio. Bom, o complementar do amarelo, vocês sabem que é o violeta, né? Então estou montando um violeta aqui, ó, mais escuro, para melhorar essa sombra um pouco aqui. Ela está muito fria, apesar de ser sombra, mas não pode ser tão fria assim. Está muito fria. Então eu coloquei um violetinho aqui. Aqui a mesma coisa. E lá atrás a mesma coisa. Vou colocar o friso da madeira de novo. Perdeu aqui, né? Vou colocar esse substrato um pouco mais claro, gente. Então, não pode ser tão claro quanto o musgo, né? Mas é um pouquinho mais claro. Uma luzinha aqui a mais no musgo, algumas partes. Outra parte ele sobe aqui um pouco no tronco, mas mais escuro, está mais azul. Agora vamos pegar esse amarelo da mesa e vamos melhorar. Está muito tapete, está muito dura a cor. Então, vamos lá. Vou pegar o amarelinho, branco. Complementar bastante branco, isso. Complementar do amarelo é o violeta. Então, vou pegar o azul aqui.
Um pouquinho do azul, um pouquinho do vermelho. Mais azul. Quero clarear mais ainda esse amarelo aqui, gente, bem mais. Vamos ver aqui. Isso. Pegando um pincelzinho um pouquinho menor aqui. Olhei no médio. Vamos melhorar um pouco essa. Agora, pessoal, pincel bem sequinho. Vou pegar um pincel bem seco aqui e todas essas transições aqui, por exemplo, ó, pezinho aqui com a mesa. Ó, seco o pincel e vou começar a quebrar um pouco essa coisa dura de transição, muito dura. Ó, seco o pincel, vou nas transições, ó. Todas as transições, ó. Mais um violetinho aqui para valorizar mais ainda o amarelo, pessoal. Carregar mais no violeta aqui. Pegar o azul aqui, fazer o complemento dele novamente.
pouquinho de sombra aqui, né? Vamos colocar essa sombra aqui. Pincel seco, só estou esfumando aqui para melhorar essas transições aqui, ó. Dá uma esquentadinha nessa sombra, joguei um pouquinho de vermelho aqui, tá, pessoal? Tá muito fria essa sombra. Pouca coisa de vermelho assim. Até para melhorar o verde. O verde se destacar, já que o vermelho é complemento dele. Então, mesma coisa aqui atrás, um pouquinho. Vou montar o verdinho aqui. Só não estou gostando disso aqui não. Vou tirar esse galinho aqui de cima. Pronto. Tá muito feio esse galinho aí. Vou pegar o azul aqui. Gostei. Bem, pessoal, então finalizamos a tela, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, entendido o conceito das cores. E vamos continuar aí com os nossos bonsai, que tantas alegrias nos trazem, né? E se gostaram, deixe alguma mensagem aí, deixe um joinha, né, pessoal? E vamos nos falando, gente. Eu gostaria muito de conversar com vocês, de trocar ideias, né? E se vocês gostaram de pintura, tá aí uma oportunidade de vocês exercerem uma outra arte, né? E aguardo então vocês. Quem quiser essa tela, vai ser um prazer, né, dar a algum dos colegas amantes do bonsai. Então, tudo de bom, até um próximo vídeo, gente.